Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre Dragon Ball Daima, né? Uma obra que, de certo ponto de vista, ela realmente é um lixo, mas tem o seu público e vale a pena sim comentar se ela vale a pena ser vista ou não, né? Usando ali um pleonasmo, mas tudo bem. E antes gostaria de pedir, cara, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva porque ajuda muito e, claro, ative o sininho das notificações pra você ficar ligado e não perder absolutamente nada do meu conteúdo, beleza? Então vamos pro vídeo. Dragon Ball Daima, ele é pra você? E pra isso eu vou começar a analisar alguns pontos como uma obra em si e depois falar o que ela se propõe e qual é o público que ela quer abranger, certo? Eu acho que o primeiro de todos é a história, e aí realmente a gente tem uma história muito bobinha. A história de Dragon Ball Daima, querendo ou não, ela é extremamente infantil, ela é extremamente boba. Eu sei que sim, é porque tem o seu público, mas uma coisa eu não concordo. Não é porque você tá fazendo um anime infantil que esse anime precisa ter um monte de furo de roteiro que desrespeita, né, tudo aquilo que veio antes dele. E eu não tô falando só do Dragon Ball Super, não. Eu tô falando do Dragon Ball Z também. Os níveis de poder estabelecidos em Dragon Ball Z não são em momento nenhum respeitados, né? Inclusive a própria regra utilizada lá na saga do Vegeta, se lembra? Do Shenlong não poder destruir pessoas que têm o seu nível, né? Ou mesmo afetar pessoas que têm um nível superior ao dele, né? Foi totalmente quebrada, então eles foram transformados em crianças contra a vontade deles e sendo que eles eram muito mais poderosos do que o próprio Shenlong. Esse já é um furo de roteiro gigantesco, e ao longo de Dragon Ball Daima, principalmente em questão de nível de poder mesmo, tem um monte de furos, né? Lembrando, o próprio Goten ali, quando se transformava em Super Saiyajin, já tinha um poder de luta avassalador e eles não conseguem derrotar, né? O Goku fala que eles são mais fracos do que um monstro marinho que até o Luffy do One Piece era capaz de derrotar, né? Isso na forma Super Saiyajin. Então, assim, realmente é uma história muito boba e é uma história com muitos furos, né? Ela mesma se contradiz ao longo da obra inteira. Agora eu não vou lembrar de todas as contradições, mas elas ocorrem muito. Se você for ver Dragon Ball Daima com um olhar mais atento, né, com um olhar mais adulto, você vê que é uma obra cheia de furos, extremamente clichê, e que realmente tem uma história muito bobinha. E Dragon Ball, apesar de sim, o seu forte nunca ter sido a história, sempre teve uma história consistente, principalmente coesa. E eu sempre reclamo disso, né? No vídeo de Jujutsu Kaisen, inclusive, eu falei sobre a coesão numa história e como ela é importante. E aqui em Dragon Ball Daima, essa coesão simplesmente não existe. Eu sei que é uma obra infantil, mas nem por isso ela precisa ser mal feita. Em relação às animações, né, dos personagens e mesmo a animação em geral, tá muito bonita. Eu não tenho do que reclamar, né? Eu acho que é uma animação realmente muito bem feita, muito bonita. A única coisa que talvez eu acho que pode pecar um pouco é que eu sinto falta, né, de fluidez em alguns momentos, mas acho que isso se dá principalmente pelas lutas do anime, que em geral a gente tem boas lutas sim, tá? Eu acho que o melhor destaque, né, o maior destaque é realmente o Goku contra o Tamagami número 3, apesar da luta do Vegeta ter sido bem bacana também, do Majin Buu e do Majin Buu também serem lutas interessantes. Eu acho que ele tem os seus momentos, né? E já aproveitando pra puxar aqui, as lutas do anime eu acho elas todas muito bobas, tá? E elas têm os seus momentos, né? Você vai se divertir em alguns momentos, as lutas são legaisinhas, né? Realmente, tem uma luta ou outra que é muito boa, no entanto, elas deixam a desejar, que você fica falando, poxa, eu queria uma luta mais Dragon Ball, eu queria uma luta com menos soltar poderzinho e mais pancada, né? E realmente explorar os personagens. Ser uma luta, de certa forma, não inteligente, mas bem coreografada, falta isso. E todas elas são muito curtas, né? Por exemplo, os próprios Tamagamis. É uma luta muito de boa e você não vê os personagens dando o máximo de si numa luta. E você não vê ameaça, perigo real em nenhum momento, né? Outra coisa também, os personagens. Se o Goku já tava bobo, agora ele tá muito mais bobo. E lembrando, é um cara de 50 anos ali, né? Eu acho que é 40 ou 50 anos. No corpo de uma criança, beleza, mas nem por isso ele precisa voltar a ser bobinho, como era no GT, por exemplo. Né? Dragon Ball GT fez muito isso e por isso foi muito criticado, né? De deixar o Goku mais bobo. A gente não sabe se vai voltar o Super Saiyajin 4. Tem muitos rumores que sim, eu ainda não vi o novo episódio que saiu. E parece que esse novo episódio também intensificou esses rumores para ter uma forma do Goku mais séria, né? Mas, ao que tudo indica, realmente tá muito bobinho. O Vegeta tá muito bobinho, né? Tudo realmente ele é muito infantilizado.
Você tem uma ou outra piada de humor negro, né? Coisa que existia muito na época do Dragon Ball clássico, né? Uma piada mais adulta, assim, que eu acho que tem que ter, porque apesar de ser uma obra infantil, ela precisa cumprir com todos os públicos, né? Eu acho que o último exemplo que eu vi de uma obra infantil, assim, sensacional é o próprio Sonic 3, que pra mim, apesar de ser claramente um filme infantil, ele cumpre muito bem o seu papel e consegue divertir adultos também, né? Que é o meu caso. E eu poderia dizer que, assim, os novos personagens, o que, eu achei deles, né? Eles são bons, não são? Eu acho que sim, tá? Eu acho que a gente tem alguns bons personagens novos e a maioria é um lixão completo, né? Aqui eu acabei de me contradizer, mas é porque na hora que eu fui falar assim, por incrível que pareça, eu pensei no Majin Buu, né? Que foi aquele personagem extremamente zoado, que eu tô falando o nome dele rápido pra não virar meme depois, né? E que a hora que eu vi eu falei, nossa, que personagem horroroso, o design dele tá horrível. E de fato, a maior parte dos designs de Dragon Ball Daima é horrível, né? São designs ruins. Apesar de que tem um ou outro legais, né? Como o Glória, por exemplo, eu gostei muito do design dele. O próprio Majin Buu não achei de todo ruim, né? O Goma é todo escrotinho, mas eu acredito que ele vai ter uma outra forma. Ele é um vilão meio birrento, assim, mas eu acho que ele tem um certo potencial. E os Majins eu acho que são os melhores personagens, é quem rouba a cena, principalmente o Majin Buu. Ele realmente se mostrou um personagem muito interessante, porque apesar de ele não ser tão forte no combate, ele é muito inteligente. E eu acho que ele trouxe o seu carisma ali, né? Você conseguiu gostar e se apegar a esse personagem, né? Então, eles conseguiram trazer isso mais até do que o Gama 1 e 2, por exemplo, né? Comparando com o último arco mais recente no Dragon Ball Super, né? E eles divertem, de certa forma, né? Mas eu acho que tem um ou outro personagem ali que rouba a cena. Eu acho que é mais a questão dos Majins mesmo e as lutas contra os Tamagamis. Eu não sei como que eles vão desenrolar agora. E tenho que dar minha opinião também sobre o Super Saiyajin 3 do Vegeta. Então, eu não sei, eu não tenho uma opinião muito formada. Eu achei interessante porque eles mudaram em relação ao Goku. Achei legal ter o Super Saiyajin 3, poxa, achei muito hype. Gostei muito de ter o Super Saiyajin 3, mas de fato, acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais no design, mas também não vou reclamar porque eu gosto da ideia, né? Como ideia de ser diferente, né? E ser aquele esboço inicial do Super Saiyajin. E que eles deram uma certa relevância pro Vegeta. Quando eu vi aquele episódio, né, em que o Vegeta cai na água, eu realmente pensei que ele seria derrotado, e aí o Goku ia assumir, né, porque é o Goku que faz tudo. E a trama do Glório também eu achei interessante, o Glório é um personagem bom também, tá? Mas, em geral, Dragon Ball Daima vale a pena? Eu falaria que assim, se você é um fã, muito fã de Dragon Ball, se você gosta muito mesmo de Dragon Ball, porque, querendo ou não, é uma oportunidade de você ver de novo esses personagens no anime, né? E você ter uma trama nova pra acompanhar. Visto que a gente tá num jejum aí de Dragon Ball muito grande, né? Acabou o Dragon Ball Super, em animação eu tô falando, apesar de ter filmes, né? Filme não é a mesma coisa. E o mangá de Dragon Ball Super, apesar de ser muito interessante, anime é diferente, cara. Anime é muito melhor, sim. Nem sempre, mas em geral né? Com uma trilha sonora e tudo mais. Aliás, sobre a trilha sonora, a abertura do Daima é muito boa, é uma das melhores aberturas de animes e uma das melhores de Dragon Ball também, tá? De todo o Dragon Ball, adorei a abertura do Daima. A trilha sonora também não incomoda, é boa. E assim, vale a pena se você for muito fã. Agora, se você for um cara muito atento aos detalhes, né, como eu sou, por exemplo, incomoda. Incomoda sim, né? Eu realmente estou assistindo por ser muito fã da obra, mas é aquele assistir com um pouco de desgosto, sabe? Não é uma obra que você tá gostando muito de assistir, né? Você gosta dos momentos que tem as lutas, tem o hype, né? Que tem alguma trama relativamente interessante rolando, mas de resto acaba realmente sendo meio chato de acompanhar, tá? Então, se você não é tão fã assim de Dragon Ball, né? Assistiu, sei lá, o Z, o Super, gostou, mas não é... top 5 obras favoritas de anime e mangá? Pô, Dragon Ball eu coloco em segundo lugar. Pra mim só perde pra One Piece, né? E assim... Se você não tá nesse nível de gostar de Dragon Ball, sinceramente, passa longe, né? E se você é criança, eu acredito que você vai gostar muito. Eu acho que você vai adorar. E, enfim, só acho que eles pegaram muito errado, porque o público de hoje em dia, né, as crianças de hoje em dia não estão lá muito interessadas em ver Dragon Ball, né? É muito mais um Jujutsu, um Boku no Hero, um Demon Slayer. Eu ia falar Chainsaw Man, né? Mas é uma obra mais adulta, mas mesmo assim, Chainsaw Man, né? Aquele Dandadan que eu achei horroroso. Vou fazer um vídeo xingando. Assim, péssimo, péssimo, mas a criançada gostou,
né? Eu sei que não é pra criança, mas enfim, né? É nisso que elas estão interessadas, e não em Dragon Ball. Então acho que eles erraram um pouquinho o público, né? Se eles fizessem um Dragon Ball mais adulto, porque quem que quer ver um Dragon Ball? É o pessoal que tá ali, mais ou menos na minha faixa etária, né? Acho que dos 18 até, enfim. Aí vai pra frente, né? Tem uns 30, 40 anos ali. Né? Eu tenho 20 e eu peguei o Dragon Ball Super, né? No hype e tudo mais. É pra essa galera que eles tinham que focar. Então, assim, eu acho interessante trazer uma coisa um pouco mais elaborada. Mas não é o caso. E sim, até que diverte. E eu vou dar uma nota final pra Dragon Ball Daima. Pra mim, a nota da obra é 6. Isso que eu tô realmente colocando em xeque, né? A falta de coesão. Mas assim, em questão de divertimento, um 7, 7,5. Eu vou dar 6 porque eu acho que é o que merece. Mas me divertiu. Me divertiu, realmente, um episódio por semana. Ainda estou de férias aqui da faculdade. Diverte. Então é isso, se você é muito fã, vale a pena ver. Se não, sinceramente, tem coisa melhor. Então é isso aí, valeu, fui.